Beleza, então. Boa tarde ao Bitar, boa tarde aos colegas que estão participando da coletiva também. Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes. Bitar, eu queria perguntar a você a questão de uma coisa que pelo menos tem me preocupado, né? Além do dado, e ontem também o Pedro Gama, na entrevista coletiva, eles falaram que estão enxergando evolução na equipe. São 8 jogos, nenhuma vitória, nenhum gol com bola rolando, foram 2 gols de pênalti. Eu queria saber se na visão da diretoria, o pensamento também é o mesmo da comissão, que vocês estão enxergando evolução no time na equipe do Vila, com o Dado Cavalcante à frente do comando técnico. Boa tarde. Boa tarde, Lupe. Prazer falar com você. Boa tarde a todos aí. Bom, como você disse aí, né, essa questão, quando a gente coloca as palavras evolução, desempenho, né, isso tudo, diante dos números, né, e dos resultados, a gente, lógico que não... a gente tira isso de contexto, né, porque, assim, a gente, lógico que vê o trabalho, né, deles aqui, principalmente no dia a dia, a gente que acompanha, né, diariamente aqui os treinos, a metodologia, como os atletas têm se dedicado, né, e compreendido, né, essa metodologia dele. Mas a gente também precisa enxergar a questão dos resultados, né, de maneira que é o que a gente está precisando no momento. Não basta a gente jogar bem, né, essa evolução ela passa pelos resultados. É lógico que isso é um ponto que a gente precisa, assim, estar atento, né, ciente, né, nós estamos cientes disso, e a gente vê a questão, quando ele fala em evolução, eu acredito que seja muito na questão da estrutura do time, né? Nesses 2 últimos jogos houve uma mudança, né, na formação, não na formação, mas na estrutura, né, na montagem, principalmente colocando 3 volantes, e isso deu para a gente uma velocidade, uma intensidade um pouco maior. Então, eu acredito que é muito nesse sentido que tanto o Dado como o Pedro ontem quis citar. Lógico que os resultados eles acabam não acontecendo, e aí, quando a gente fala em evolução, a gente, o torcedor, vocês, nós aqui, né, a gente espera o mais rápido possível somar pontos, fazer as vitórias, ter uma sequência aí de bons resultados, para que aí sim a gente tenha essa evolução, como foi mencionado por eles. Leandro, lá no início do ano, no momento em que a diretoria assume para mais 2 anos, foi dito que o objetivo seria um passo a mais, sonhar um pouco mais, e sonhar um pouco mais para o torcedor é o acesso, né? O que deu de errado na construção desse projeto e o que o Vila faz a partir de agora, a partir de hoje, para mudar o final dessa história, porque se caminhar assim, né, o time vai para mais um rebaixamento. Boa tarde, Charlie. Bom, como você disse, né, no início, nosso planejamento, quando a gente assume para o 2º mandato, a gente de imediato pensou na manutenção, né, de uma base, né, que tinha desempenho, tinha resultado, né, tinha feito um 2º turno do Brasileiro muito bom, né, e assim a gente buscou, né, tanto na nossa linha defensiva e ali no meio também, buscar reforçar, trazer alguns atletas para suprir as saídas, principalmente ali do Dudu, do Alisson e depois do Cleiton também. Mas a gente
imaginava aí com essa base, né, já ter um ponto de partida muito melhor do que a gente teve nos outros anos, até porque a gente pegou o clube já numa Série C e aí depois passa para uma Série B, que é um campeonato, né, num nível totalmente diferente. E aí a gente, né, traz o Mateuzinho, o Wagner, o próprio Alex, que são jogadores que a gente sabe que tem qualidade, que tem uma história, que principalmente o Alex já tem uma experiência na competição, e dentro disso a gente foi montando, né, buscando esse perfil, apostando em alguns jogadores, mas buscando também atletas que já tinham uma certa experiência na Série B. Então isso nos dava sim a perspectiva de fazer um campeonato seguro, né, e como a gente falava ali, buscando estar sempre na primeira parte da tabela. Infelizmente, as coisas não têm caminhado como a gente planejou, e agora a gente tem sim que buscar alternativas. Tem a janela para a gente poder trazer alguns atletas. Não é fácil para o nosso clube fazer altos investimentos, né? A gente sabe das nossas limitações, vocês sabem, isso não é segredo para ninguém. Mas eu também preciso ter aqui os pés no chão, né, de saber que a gente precisa evoluir, principalmente o setor ofensivo, a gente precisa reforçar. A gente já tem 2 atletas acertados, né, que estão inclusive aqui que já chegaram, mas até a janela, até quando esses jogadores tiverem condições de jogo, a gente tem mais 4 rodadas com esse grupo, com esse elenco. A gente tem que buscar soluções aqui dentro, são com esses atletas, buscar essas alternativas, para que a gente venha o mais rápido possível conquistar as vitórias, né? O resultado não está acontecendo. A gente vê muitas vezes muitas finalizações, né? A gente tem finalizado, a qualidade realmente não tem sido o nosso forte, né? A gente finaliza muitas vezes equivocadamente, a ansiedade também pesa nessas horas, né? O atleta muitas vezes tem um companheiro numa posição mais favorável, acaba querendo resolver, né? Então é natural. O que a gente tem que fazer aqui, principalmente da nossa parte, é trabalhar mais, né, buscar se dedicar cada vez mais, concentração e passar confiança, porque, como eu falei, são com esses atletas aí que a gente ainda tem aí mais 4 rodadas, nós não vamos desfazer do nosso grupo, desfazer do nosso elenco. Nosso elenco é um elenco curto, né, a gente não tem tantas opções assim também, e o que a gente pretende é, sim, reforçar principalmente o setor ofensivo, para, quem sabe, a gente ter uma tranquilidade maior na hora de finalizar e com qualidade, né? Que é o que tem faltado aí para a gente. Infelizmente, a gente tem pecado muito nesse último terço, né? Como todos falam aí, e isso tem nos colocado nessa situação. Bitar, boa tarde. Lucas Nogueira, aqui da TV Brasil Central. Nesse caso aí que o senhor falou que não pretende desmontar o elenco do Vila Nova, mas com a sequência ruim de resultados, ainda com alguns jogos no primeiro turno, existe a possibilidade do Dado Cavalcante ser demitido antes da virada do turno do Campeonato Brasileiro Série B? Boa tarde, Lucas. Bom, assim, o Dado, ele é o nosso treinador, né? A gente não pretende trabalhar com essa hipótese, assim. É lógico que os resultados, eles acabam, a gente sabe, né, o jeito que é o futebol, a gente sabe que isso é preponderante para a continuidade de um trabalho, né? Infelizmente, o Dado não tem tido essa sequência, mas a gente, para o jogo do Cruzeiro, ele é o nosso técnico, sim. Agora, tudo pode acontecer, né? Eu
vou ser hipócrita aqui de falar que não haverá troca. Né? Ele sabe disso, né? Todos que estão no futebol sabem que a métrica é sempre a questão dos resultados. Né? A gente espera que a gente reverta isso. Agora, eu falar que eu vou trocar, isso é inerente a qualquer situação. Lógico que o momento, a gente sabe que não é bom, é um momento de pressão, né? Principalmente em cima da comissão. Os atletas, como eu falei, a gente não tem aqui um grupo tão grande e o Dado sabe que tem que buscar alternativas com esse grupo, principalmente nessas próximas 4 rodadas aí, e é isso que vai determinar, sim, né, a continuidade de um trabalho ou não. Bitar, boa tarde. Você disse aí que procura, né, o Vila Nova vai procurar soluções internas para sair dessa atual situação que o clube vive. Você acredita que o elenco do Vila pode demonstrar algo a mais do que vem apresentando? Ou a solução de fato está em contratar novos reforços? Bom, nós temos que buscar essas soluções aqui dentro, né? Lógico que quando você qualifica o seu elenco, que você dá mais opções, né, as possibilidades elas aumentam, né, de ter êxito, né, de sucesso. Agora, em relação a alguns atletas, é lógico que nem todos aqui estão rendendo aquilo que sabem, aquilo que podem, né, e têm consciência disso. Essa autocrítica, eu tenho certeza que todos os atletas fazem. Né, alguns passam por momentos, né, o Donato teve uma fase em que não estava tão bem, saiu do time, depois voltou, conseguiu, né, recuperar a sua confiança. É um jogador importante para a gente espera também que outros atletas possam retomar o bom futebol. Agora, esse grupo tem qualidade, a gente acredita, porque são jogadores, como eu falei, que têm experiência, têm capacidade, são jogadores acostumados com a competição, né, já provaram isso em outros clubes. Né, infelizmente, o momento que a gente atravessa, ele é crítico, é complicado. Nessas horas a pressão e a ansiedade atrapalham e muito, mas só nós podemos resolver isso, né, e os atletas principalmente, que são os que entram em campo, precisam ter essa consciência de que precisam melhorar, sim. Né? Quando a gente fala em finalizações, principalmente, a gente ter um melhor percentual de acerto, principalmente no gol. A gente finaliza muito, mas muitas vezes não são finalizações no gol, e isso precisa, sim, ser corrigido, e passa pela melhora de todos, não só, né, dos atacantes, mas das possibilidades, né, de criação de jogadas. Tudo isso faz com que os jogadores aqui mostrem essa evolução dentro de campo. Então, a gente espera, sim, que esses atletas possam recuperar, retomar a confiança. Eu confio que eles têm, sim, qualidade para evoluir e sabem, como eu falei, né, têm feito autocrítica, sabem que estão deixando a desejar em alguns momentos. Ô, Leandro, é o Pedro Henrique Geninho, da Band News FM, boa tarde. Antes da minha pergunta, é claro que você falou agora recentemente que o Vila acertou com 2 jogadores, que inclusive eles já estão no clube. E até para que não se crie uma expectativa para o torcedor que está ouvindo agora a sua coletiva, se for possível, você está revelando já o nome desses 2 jogadores. Agora, Leandro, dentro até em cima do que o Charles perguntou para você lá no início do ano, a expectativa de um possível acesso, ou até mesmo, pelo menos, o Vila está brigando por ele. O Vila contratou, remontou um time, né, mantendo uma base do que deu certo no ano passado, fazendo uma Série B consistente, no segundo turno com o Igor, chegou à final da Copa Verde contra a equipe do Remo, e o Vila tentou fazer algumas apostas, né, como o Mateuzinho, como o Wagner, que você citou, trouxe o Alex Silva, fez um esforço danado para trazer de volta o Diego Tavares, enfim. E outros jogadores, o Jean Silva e o Eberê, que vocês já entraram no acordo
jogadores não fazem mais parte do elenco. Eu quero saber de você se a diretoria, você, o Wagner, o Frontini, o presidente Hugo, vocês já identificaram outros jogadores que não têm condição de vestir a camisa do Vila, pelo menos se isso vocês têm como opinião, se existe a possibilidade de outras dispensas e se o Vila tem recurso financeiro para montar um outro time caso seja preciso. Qual que é essa realidade financeira, Bitar? Boa tarde, Geninho, um abraço. Bom, como você falou em relação aos atletas, né, que já estão aqui em Goiânia, né, a gente espera finalizar aí as questões de contrato, exames e tudo. Um deles é o Jonathan, né, Basto, que estava no futebol português, e o outro, ele vem, né, da própria Série B, que é o Caio Nunes, estava no Brusque, está acertando a rescisão dele lá, para que ele possa fazer parte do nosso grupo. O Caio vem por empréstimo, já o Jonathan vem definitivo até o final do ano que vem. Bom, assim, a gente, lógico que faz análise, né, do nosso grupo, do nosso elenco, o desempenho que a gente vem tendo, né? Essas conversas a gente faz praticamente diárias, né? Principalmente pós-jogo, a gente sempre tem essas reuniões, não só entre a diretoria, mas também com a comissão, para a gente avaliar as carências, aonde a gente pode evoluir, o que a gente precisa, né, de suprir de carência no nosso grupo. E, como eu falei, nosso grupo não é um grupo tão grande assim, né? Lógico que uma ou outra saída pode acontecer, mas não vai haver aqui um desmanche do nosso grupo. A gente precisa qualificar, dar mais opções, né? E a gente faz sim esse mapeamento, a gente sabe quais são essas carências, a gente tem buscado, temos encontrado muita dificuldade, principalmente pela condição que a gente vive hoje no campeonato. O Hugo mesmo citou numa entrevista depois do jogo contra o Criciúma, se não me engano. A gente já teve aí 3 atletas mesmo que a gente estava em negociação bem adiantada e que, de repente, desistiram, né, de vir justamente porque não querem estar num grupo aí onde a posição na tabela incomoda. Então, a gente tem que buscar alternativas, é o nosso papel, a gente tem conversado, o Frontini tem buscado, traz essas opções para a gente discute junto com a comissão, lógico, para que a gente possa qualificar e dar mais opções para a nossa comissão. Lógico que não é fácil, a gente precisa de jogadores que tenham o espírito, né, de luta, de guerrear mesmo, competir. Acho que isso faz parte do nosso DNA, a gente busca pessoas assim, jogadores assim, e a gente tem encontrado essas dificuldades, mas a gente tem se movimentado e a gente espera dar mais opções aí, e quem sabe na janela já ter esses jogadores aqui prontos até para estrear. Bitar, queria saber de você, claro que a gente está no primeiro turno ainda, o turno ainda não acabou, mas diante de tudo que você está vendo aí, a situação do Vila, vocês temem hoje um rebaixamento ou é muito cedo ainda de falar isso e a reabilitação no campeonato é muito mais provável? Bom, é lógico que essa situação, principalmente com a sequência que a gente tem, com o número de jogos que a gente tem e tendo somente uma vitória, preocupa, lógico, incomoda, né? Mas como eu falei, nós temos aqui que dar a solução, buscar a solução para o mais rápido possível lutar contra esse rebaixamento. Não vou também ser aqui hipócrita, mesquinho de dizer que isso não preocupa e a gente da noite para o dia vai virar a chave e conseguir aí 4, 5 vitórias seguidas. É lógico que a gente gostaria muito, né, que isso acontecesse, mas sabe que isso não é uma situação assim que vai acontecer num passe de mágica. Precisa trabalhar, precisa pensar jogo a jogo, né, para que a gente esteja cada vez mais próximo ali de sair. Esse é o primeiro passo. E depois pensar assim nessa manutenção, conseguir uma
uma pontuação aí que nos dê segurança. Mas hoje é lógico que isso preocupa muito, né? A gente sabe das nossas dificuldades, o tanto que é difícil para o Vila Nova estar nessa situação, né? Regressar para uma Série C seria algo trágico, né, para o nosso planejamento aqui, mas a gente tem que passar confiança, nós temos, que eu falei, buscar essas soluções aqui, não só dentro do nosso grupo, mas as soluções aqui que cabe a nós, que é reforçar o elenco, para que a gente, o mais rápido possível, consiga, como eu falei, sair dessa zona.